Oi gente, tudo bom com vocês? Bem de volta ao canal. Hoje um assunto um pouco polêmico, eu sei, mas não tem nada de polêmico não, é só porque é um processo que fez parte da minha vida. Agora, quase chegando nos 30, né, e quando eu compartilhei sobre isso lá no Instagram, muita gente me mandou mensagem perguntando como é que foi esse processo, como que eu descobri tudo isso. Então, hoje eu vou falar pra vocês um pouco de como foi descobrir a bissexualidade já na fase adulta, né, já num relacionamento saudável, um relacionamento de quase 6 anos, então muita gente talvez esteja no relacionamento e passando por isso, e talvez a minha história pode ajudar de alguma forma. Então eu tô aqui pra compartilhar um pouquinho. Esse vídeo não tem roteiro, tá? Pode ser que fique meio confuso, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, se eu puder ajudar, é só deixar aqui nos comentários. E se você é novo aqui, prazer, meu nome é Priscila Sanches, eu moro no Canadá, eu faço faculdade de comunicação em Montreal, na Concordia University, e aqui nesse canal eu compartilho um pouco sobre a minha vida aqui no Canadá, né? Mas eu também trago outros assuntos como esse aqui pra mostrar um pouquinho mais do meu lado pessoal. Eu tô começando a sentir um pouco mais essa necessidade, até porque eu tenho uma galera que me acompanha há bastante tempo aí, um público muito fiel, e muita gente se inspira e se espelha na minha história e tá vivendo processos parecidos, então talvez, né, eu mostrando como que isso é natural e como isso pode acontecer com qualquer pessoa, pode ajudar aí nesse processo. Voltando muitos anos, né, na minha adolescência, eu acho que eu tive a sorte de gostar dos dois, porque eu tinha essa opção, entre muitas aspas, de ficar ali só com homens, já que eu tinha atração por mulheres e por homens. Só que eu acho que eu fazia isso de forma inconsciente, né, por crescer num ambiente que é extremamente preconceituoso, que hoje em dia as coisas estão melhores, mas na minha época, eu tenho quase 30 anos, né, na minha adolescência, quando eu tinha 13, 14, 15 anos, era uma coisa que era vista ainda como muito errado, você não pode, e é vista ainda, tá, gente? Eu estou falando que era numa intensidade maior. Então eu acho que o meu subconsciente colocou isso numa caixinha durante muitos anos, e apesar de eu sentir essa atração, eu me reprimia mesmo, sabe? Assim, era uma coisa muito reprimida dentro de mim. Tipo, isso é errado, isso não pode. Isso aí é admiração, isso aí não é tesão, isso aí não é vontade, sabe? Isso aí é só, nossa, que menina linda, mas a menina linda é porque eu sou amiga dela, sabe assim? Hoje, né, depois de fazer terapia e voltar nessas histórias e poder enxergar todos esses pontos, todos esses momentos que eu tive essa interação com outras mulheres e de sentir atração e tudo mais, que eu consigo ver e falar assim, putz, Priscila, isso aí era o seu lado bissexual falando muito, quase gritando pra você, e você não conseguia enxergar. Então, durante a minha adolescência, eu namorei homens, a vida inteira eu namorei homens, né? Até hoje eu namoro, né, um homem, estou num relacionamento há 6 anos, e eu acho que essa é uma das partes mais curiosas de se descobrir bissexual estando num relacionamento hétero. Então aí, durante a minha vida, eu tive vários momentos onde eu tive atração por meninas, mas eu reprimia isso dentro de mim. Eu tentava me convencer de que aquilo era uma admiração, você tá pensando nela porque você admira ela, porque você quer ser igual a ela, porque você quer ter o cabelo que ela tem. E muitas vezes eu cheguei a questionar minha sexualidade na adolescência, mas eu falei assim, isso é coisa da sua cabeça, porque se você gosta de homem, automaticamente você não pode gostar de mulher. E hoje eu consigo lembrar que desde muito nova, assim, desde muito novinha, sei lá, 12, 13 anos, eu já tinha beijado meninas. Mas eu beijava, tipo, em brincadeira, sabe assim? Tipo, você vai fingir que eu sou o homem e você é a mulher, sabe? Criança, gente. Eu era uma criança muito pervertida. Eu preciso confessar aqui com vocês que hoje eu olho pra trás e falo assim, meu Deus, se meus filhos fizerem o que você fez com a sua idade que você fez. Que eu brincava com as minhas amigas pra casa da amiguinha brincar, né? Pai, mãe, beijo. Se vocês estiverem assistindo isso, vocês vão ficar chocados agora. Mas aí chegava lá, em vez de brincar de boneca, a gente brincava de papai e mamãe. Só que eu não associava isso à bissexualidade, eu associava isso a ter realmente uma vontade de ficar com meninas, né? Porque eu era muito nova e porque a gente fazia essa brincadeira de que uma era menina e outra era um menino, porque a gente não podia beijar meninos, entendeu? Porque era proibido, porque a gente era muito nova. E aí essas brincadeiras aconteciam. Aí já na adolescência, eu comecei a namorar muito jovem, acho que meu primeiro namorado foi com 16 anos, eu namorei 1 ano esse menino. E a gente tinha um relacionamento e eu era apaixonada por ele, assim, sabe? Então pra mim, o fato de eu estar apaixonada por um menino já eliminava automaticamente eu gostar de mulheres, sabe? Tipo, era uma coisa que pra mim não existia o meio termo também, eu tinha essa cabeça. Logo em seguida, depois desse relacionamento, acho que, sei lá, 1 ano depois eu engatei em outro relacionamento que eu fiquei quase 3 anos. Eu era muito apaixonada por esse menino, assim, eu fiquei apaixonada por ele durante um bom tempo, até depois a gente terminar. Então, né, como que... Não, então eu gosto de homem mesmo, é certeza que eu gosto de homem, entendeu? Porque gente, preciso confessar pra vocês que eu sou uma pessoa que eu gosto da coisa, entendeu? Eu não só gosto, eu como com farofa, entendeu? Eu gosto muito. Fica aqui entre nós esse assunto. E aí, gente, o que acontece? Eu sempre tive a cabeça muito aberta em relação à sexualidade. Eu acho que vocês não sabem, talvez,
mas eu trabalhei em sex shop. Eu sempre gostei muito de ler sobre o assunto. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Eu tava namorando esse menino e ele tinha essa vontade de ficar com 2 mulheres. Todo hétero, acho que tem esse sonho de ficar com 2 mulheres. E aí ele veio e trouxe isso pra mim. E eu falei, nossa, demorou, né? Vai ser muito legal. Porque eu achava que ia ser muito legal. E realmente foi. Cara, tô zoando. Eita, gente, perdi o fio da meada. Aí a gente foi procurar essa menina. E aí na faculdade, eu já tava entrando na faculdade, acho que eu tava com 20 e poucos anos. Eu fiz faculdade de marketing, não terminei, mas eu comecei a faculdade. E aí nesse primeiro ano eu comecei a fazer mais amizades, pessoas mais cabeça aberta. E aí eu conheci o menino e eu contei pra ele sobre isso. Falei, olha, então, não sei o que, eu namoro esse menino. E ele tava comentando sobre a possibilidade da gente trazer alguém pra nossa relação, só pra dar uma apimentada no negócio, pra ter uma noite diferente e tal. E ele falou assim, nossa, eu tenho a menina perfeita, vou te apresentar. Ela é bissexual e tal, também fica com homens, mas ela é super cabeça aberta, ela é linda, vocês vão se dar super bem, ela é super gente boa. E aí foi, e eu conheci essa menina, a gente foi pra um bar e tal. Aí a gente ficou, né? Enfim, eu não lembro se eu contei, mas eu acho que eu contei pra ele. Eu falei, a gente tem que ver se o beijo encaixa, não sei o que, não sei o que. E a gente ficou. Mas aí no final ela nem rolou, assim, aconteceu a 3. Essa menina tava meio que de rolinho com o namoradinho dela lá, e acabou que ela começou a namorar sério, e aí ela tirou essa ideia da cabeça e acabou que não rolou. Mas aí, tipo assim, eu fiquei um tempinho apaixonadinha por essa menina. Só que eu não sabia, entendeu? Porque eu gostava do menino também. E eu fiquei assim, confusa. Na época, como não era uma possibilidade de eu ser bissexual, eu coloquei isso de lado. Eu falei assim, é só uma vontade, né? Porque ele te atiçou pra vocês fazerem esse negócio. E agora você ficou com isso na cabeça. Não é porque você tá apaixonadinha por ela. Hoje eu sei que eu tava apaixonadinha, mas na época eu não pensava assim, entendeu? E aí passou, a gente terminou, eu e esse menino terminamos. E aí depois que a gente terminou, eu falei, não, mano, agora eu preciso de um tempo pra mim. Eu preciso ficar solteira, eu preciso, tipo, aproveitar. Porque isso eu já tava com 21. Então desde os 16 até os 21 eu namorei. Eu não tive, tipo, minha fase solteira. Então, eu queria muito aproveitar. E aí, nesse mesmo ano, pra onde eu fui pro au pair, né? Que a gente sabe, as au pair sabe que a gente vai pensando na putaria, né? Pô, eu tô num lugar onde ninguém me conhece, eu sou nova, eu vou embora daqui 2 anos, dá pra gente aproveitar um monte aqui, depois ir embora, fingir que nada aconteceu, entendeu? E aí eu fui pro au pair, e aí acho que durante o au pair mesmo foi quando eu comecei a ter mais experiência, mais abertura pra ficar com mulheres e tal. Eu ia pra balada, ficar com menina, eu fiquei com muitas meninas, tipo, em Las Vegas, em festas assim e tal. Mas era sempre assim, gente, nesse ambiente onde tem bebida, onde tem outro homem. Pra mim era uma coisa de provocação, não era necessariamente eu estou a fim de beijar uma mulher. Tipo, você se dando desculpas assim mesmo, sabe? Eu sinto que eu fazia muito isso. Tipo, eu tô ficando com essa mulher, não é porque eu tô afim de ficar com essa mulher, eu tô ficando com essa mulher porque tem um homem ali olhando, entendeu? E na verdade não, eu tava afim de beijar a menina, só que eu não queria admitir isso pra mim mesma. E aí foi passando, a vida foi passando, eu fiquei com várias mulheres. Esse preconceito era tão encaracá. Não sei nem se essa palavra existe, que o Paulo Gustavo quiser essa palavra. Mas era tão profundo dentro de mim que eu nem via a possibilidade de namorar uma mulher, né? Eu ficava com mulheres, mas era tipo assim, vou ficar, e é isso. E é bem escroto isso, mas era realmente um preconceito que eu tinha sobre mim mesmo, sobre o meu próprio desejo. E aí corta pra, sei lá, Foi 2019, eu acho que eu comecei a fazer terapia, né? Fim de 2019. Acho que foi isso. Fim de 2019 eu comecei a fazer terapia. E aí eu fui trazendo vários assuntos pra minha terapeuta, mas eu não cheguei a falar pra ela sobre esse assunto específico, porque era uma coisa que tava muito adormecida dentro de mim, né? Já que eu estou num relacionamento sério há tantos anos com um homem e eu nunca tive, né, esse contato com outras meninas, de ficar com outras meninas e tal. Teve um dia em específico, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque vocês são muito Maria Fifi, mas aconteceu algumas coisas, assim, eu fui pra uma festa com umas amigas e tal. E essas amigas, algumas delas eram bissexuais e tal, são bissexuais. E a gente começou a falar sobre isso, né? Eu cheguei até, inclusive, comentar num podcast. Eu tenho um podcast, não sei se você sabia, que tá um pouquinho abandonado lá, porque depois da pandemia, a amiga que eu gravava, a gente acabou meio que se perdendo, mas a gente vai voltar a gravar, eu espero. Mas aí nesse podcast eu chego a comentar, falo assim, gente, eu não sei se é uma admiração ou se é uma vontade, sabe assim? O véu da santidade já caiu. Mas eu nunca tive, tipo, uma relação, foi sempre coisa muito, tipo... Não, mas perguntou de relação, tu perguntou de relação. Não, mas eu acho assim, eu não sei o que se classifica se é uma pessoa ser bissexual. Não tô perguntando se você é vamos lá. Eu vou explicar. Eu estou perguntando se você já bissexual teve alguma experiência. atração por mulheres. Se você nunca pegou uma mulher, mas você tem atração por mulheres, você é bissexual. E não necessariamente você tem que ser bissexual. Eita porra, eu sou bissexual. Ixi, acabei de descobrir. Acabei de descobrir. Parabéns, amiga. Tá todo mundo Dá um abraço aqui. Parabéns. Foi batizada Bio. Como é que você tá se sentindo Vai jogar um pouquinho de vinho agora? na sua cabeça.
Não, porque, tipo assim, na minha cabeça, assim, eu acho mulher um ser humano... Lindo, maravilhoso. Lindo, vontade de é. Não é? Exatamente. Eu, inclusive, sou bissexual. Vontade de transar. Eu nunca soube definir Não sei se se é a atração atração... vontade de dar. Eu não sei se é atração, mas é vontade de pegar. Atração ou Admiração. admiração. Tipo, mano, essa menina é muito foda, essa menina é muito gata. Tipo, você não sabe se você tá falando, mano, eu queria ser igual a ela ou eu queria comer ela. Mas tu não sabe. Ela ainda não chegou nesse nível de conhecimento, ela tá se descobrindo. Só aí você ficou meio que no ar, assim, será que ela é? Será que ela não é? Porque nem eu sabia, sabe? E aí eu fui pra essa festa com essas amigas e a gente bebeu e tal, a gente começou a conversar. E aí veio um desejo muito forte de beijar as minhas amigas lá, que, né, tava no rolê. E aí eu levei isso pra terapia. Eu fui lá pra minha terapeuta, eu falei assim, olha, aconteceu um negócio aqui e eu tenho um relacionamento que eu amo meu namorado e tal, eu tô muito, tipo, eu fiquei muito confusa porque que esse desejo veio, assim, tão forte dentro de mim. Porque, tipo, eu acho que, na verdade, eu nunca cheguei perto de ficar com outro homem, assim, estando numa relação, porque eu estou feliz na minha relação, sabe? Então, eu vejo um homem, é como se eu estivesse vendo uma porta passando por mim. Tipo, eu nem, sabe? Quando você tá literalmente fechada pra essa possibilidade. Com a mulher, como nunca foi uma possibilidade, como ficava nesse âmbito de você não é, você só, enfim. E aí, a oportunidade apareceu ali, sabe? E aí, eu fiquei com muito desejo, eu fiquei questionando a minha lealdade a ele, entendeu? Eu levei pra terapia como se fosse isso. Não foi tipo assim, será que eu sou bissexual? Eu fiquei mais preocupada em relação à lealdade a ele. E aí, eu fui e falei com a minha terapeuta, falei, olha, então, aconteceu isso numa festa e tal, eu fiquei muito confusa. E aí, eu fui contando pra ela, assim, como se fosse um homem. E aí, no final, eu falei assim, tem um assunto que eu acho que eu nunca trouxe na terapia, mas a vida inteira eu tive essa dúvida, assim, sabe? De se eu tenho atração por mulher, se eu gosto de ficar com mulher, ou se é uma coisa, assim, que eu faço por fazer e tal. E aí, sim, tipo, sei lá, depois de 6 meses na terapia, que eu trouxe esse assunto pra terapeuta. E aí, a gente começou a conversar sobre isso, eu contei todos esses episódios que aconteceram na minha vida, que eu contei de forma muito resumida aqui. Ficou por isso, ela me deu alguns textos pra ler e tal, sobre algumas matérias falando sobre a sexualidade, de como isso é um espectro, que não necessariamente você vai gostar de um ou do outro, e que muitos filósofos acreditam que ninguém gosta de um ou do outro, e sim que é uma construção social. E aquilo foi abrindo minha cabeça e tal, e eu comecei a conversar mais, desabafar mais, explicar mais sobre como era isso. E aí teve um dia, uma situação específica que aconteceu com um amigo meu, que ele sofreu preconceito pela sexualidade dele, ele é gay e tal. E eu levei isso pra terapia, eu falei como aquilo me afetava, sabe? A gente não tava nem falando sobre mim, eu tava falando sobre essa situação que me afetava, que eu tava muito mal. E daí ela pegou e falou uma coisa que foi o clique na minha cabeça. Virou a chavinha, assim, que me fez entender. E talvez não vai fazer sentido pra você, talvez pela sua vivência, mas pra mim foi o que eu falei assim, caralho, eu sou mesmo, sabe assim? Ela falou assim, muita gente faz isso porque pra essas pessoas é realmente anormal, né? Elas veem isso como uma coisa bizarra, como safadeza, putaria, essas coisas. E por isso que pra essas pessoas é muito difícil se colocar no lugar do outro, se ver na situação que o outro tá vivendo, conseguir imaginar a dimensão que é você viver num ambiente preconceituoso e gostando de homem, sabe? Assim, homem com homem. E você se sente assim, você é tão sensível em relação a isso porque você consegue se colocar no lugar dele, você consegue imaginar como é viver sem poder se expressar completamente, sem poder ser você mesma pelo julgamento do outro. E, gente, a hora que ela falou isso, eu arrepiei inteira. Eu fiquei assim, gente, é isso, tipo, é isso, sabe? Foi muito isso. Eu não sei se fez sentido pra vocês, mas o fato de que aquilo me afetava tanto não era só sobre o fato do que ele estava vivendo, mas porque eu me sentia assim também, sabe? Nessa prisão de não poder ser quem eu sou, porque foi me ensinado que era assim, que era errado, que era safadeza, que era putaria, e eu estar num relacionamento há 6 anos com um homem. Então, era tanta coisa assim, reprimida dentro de mim, que eu fiquei assim, mano, é isso, sabe? Tipo, é assim que eu me sinto, é exatamente assim que eu me sinto, e é por isso que eu consigo entender, e por isso que me afeta tanto ver que ele poderia viver normalmente, sabe? Assim, engatar num relacionamento, ter filhos e tal, com outro homem, e a sociedade fica apedrejando as pessoas que fazem isso. Então, foi um negócio muito uau, sabe? Foi essa fala que ela teve na terapia que eu fiz, não, realmente é isso. E eu acho que depois disso eu nunca mais trouxe esse assunto na terapia, porque eu acho que era só comigo mesmo, sabe? Não era sobre os outros, não era sobre como as pessoas me viam, era eu comigo mesma, era eu me aceitar por completo.
depois que isso aconteceu, né, obviamente eu ainda tenho muitos processos pra viver. Não foi uma coisa que eu fiz alarde pra minha família, eu nem cheguei a conversar com a minha mãe sobre isso, e, tipo, essa conversa talvez ela vai assistir por aqui. Não foi uma coisa que eu senti essa necessidade, sabe? Tipo assim, não vai mudar absolutamente nada na minha vida, no momento que eu tô vivendo, né, por estar num relacionamento. Eu amo o Jonathan, isso não mudou nada, e eu acho que esse também é um assunto que confunde muito a cabeça das pessoas, porque ela acha que a pessoa bissexual ela precisa estar com os dois, e não necessariamente. Para algumas pessoas talvez, mas não é o meu caso. Eu tô num relacionamento feliz e eu não acho que vale a pena eu terminar um relacionamento para viver isso com outra mulher, sabe? Sendo que eu já encontrei uma pessoa que me completa, que me transborda. E a única pessoa que eu conversei sobre isso foi o John. Eu cheguei pra ele e falei, olha, eu tive essa conversa com a terapeuta e tal, e isso, e ele foi super de boa. Obviamente não foi em seguida, né? Eu precisei guardar por um tempo pra ver como que eu ia abordar esse assunto com ele. E aí foi que eu então senti um pouco mais de coragem de contar pra vocês sobre esse processo que eu vivi, que eu trouxe pro Instagram e tal, comentei um pouco lá nas minhas redes sociais, e aí muita gente veio me perguntar como é que foi esse processo e tal, o que aconteceu, como foi se descobrir e tudo mais. Mas, gente, foi exatamente assim, como eu contei pra vocês, foi uma coisa muito aos pouquinhos, assim. E aí depois que eu aceitei esse fato sobre mim, que aí que eu fui voltar nessas histórias, né, desses momentos onde eu realmente não sabia se era uma admiração e hoje eu sei que era uma vontade. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que a terapia com certeza foi o ponto principal, porque eu acho que muita gente acha que ir pra terapia você chega lá e a pessoa te dá as respostas da vida. E não, ela vai te dar mais perguntas e mais perguntas pra você conseguir abrir esses cadeadinhos, essas portinhas que estão fechadas aí, que você não consegue acessar, pra você entender isso por você mesmo, sabe? Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que realmente você vai estar abraçando todos esses medos, todas essas coisas que você deixa guardada pra poder viver de uma forma mais plena. Então, eu acho que, como eu falei, não muda absolutamente nada na minha vida. Eu continuo um relacionamento, eu continuo feliz no meu relacionamento, mas o que mudou pra mim foi que eu consegui finalmente entender toda essa confusão que eu tive, né, ao longo da minha adolescência e a fase adulta, solteira e tudo mais, que eu ficava com mulheres e não conseguia entender. E enfim, eu espero que se você esteja vivendo pelo mesmo, que se você está num relacionamento como eu estou, que seu parceiro possa entender todos esses processos, possa entender que não é sobre ele, sabe? Não é que tá faltando nada no seu relacionamento, não é que ele não tá dando conta, né, do recado, sei lá. É tudo com você, tá tudo dentro de você, como você se sente. E eu só precisava entender esses pontos dentro de mim pra eu conseguir viver melhor, pra eu conseguir viver mais feliz. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou qualquer dúvida, se alguma parte ficou confusa, é só deixar aqui nos comentários. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você gosta desse tipo de assunto que foge um pouco do tema do Canadá, né, que traz um pouco da minha vida pessoal, deixa aqui nos comentários, que daí vocês me incentivam mais a compartilhar mais sobre isso. E no mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!